Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesse dia, nesta manhã, neste romper desse dia. Bom dia a todos, bom dia para todos os irmãos, aqueles que porventura nos ouvem nesta manhã. Que o Senhor venha com sua misericórdia nos dá alento, nos dá força, nos dá fé para que alcancemos a coroa da vida, para que alcancemos um dia a perfeição de nosso Senhor Jesus Cristo, da palavra. Porque quem crê na palavra de Deus, ele não tropeça. A Bíblia fala que Cristo é a pedra principal da esquina. É tropeço para aqueles que tropeçam na palavra. A Bíblia fala sobre tropeçar na palavra. Mas para aqueles que crerem, eles não tropeçarão e não serão confundidos, porque creem no que está escrito. Nenhum anjo do céu, os verdadeiros anjos, quero falar sobre isso hoje. Os verdadeiros anjos de Deus, eles estão sujeitos a Cristo. Todos os anjos, tanto serafins como o arcanjo. A Bíblia fala que o arcanjo Miguel, quando eles estavam em guerra com Satanás sobre Moisés, então este arcanjo não proferiu palavras duras para ele de juízo. Isso está lá em Judas, livro de Judas. Mas disse: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Então, a guerra. Nós sabemos que este anjo, no capítulo 1 de Judas, que tem só um capítulo, este anjo Miguel, no versículo 9, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Deus te repreenda, inimigo da fé, inimigo da palavra. Então eu quero deixar bem claro nesta pequena palestra
que os anjos são espírito ministradores para servir a favor daqueles que hão de herdar as promessas de Deus. Aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Está dizendo aqui aos Hebreus 1, versículo 14. Os anjos verdadeiros, eles são ministradores das promessas, enviados. Por isso o salmista disse: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra do mal. O anjo de Deus nos acompanha para aqueles que temem a Deus. Aqueles que, quando erram, nós como homem erramos, mas o Espírito do Senhor está aqui dizendo: você errou, eu volto, eu quero me arrepender dos meus erros. Então, anjos do Senhor, os anjos de Deus são menos, eles respeitam o Cordeiro. Havendo Deus antigamente falado, versículo 1 de Hebreus, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nos falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, no qual, sendo resplendor da sua glória, a expressa imagem de sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra. Aí está o valor da palavra, meu irmão. Pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ei, glória a Deus! Que medo vou ter de falar isso para vocês? Para quê? Se está escrito aqui que Ele é o único. Glória a Deus. Feita tanto mais excelente do que os anjos. Está falando de Jesus Cristo. Quando herdou mais excelente nome do que eles. Qual é o nome? Amém. Jesus Cristo é o nome. Porque qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho e hoje te gerei? Qual? Pergunta aqui. Versículo 5. Qual dos anjos disse, jamais tu és o meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu serei por pai e eles me serão por filho? Quanto aos outra vez introduz no mundo primogênito, diz:
todos os anjos de Deus o adorem. Todos estão lá para adorar. Milhões de milhões e milhares de milhares estão lá para adorar quem? Quem, meu irmão? O Cordeiro de Deus, o Cordeiro que foi digno de abrir o livrinho do capítulo 5 de Apocalipse e revelar os seus selos. Aleluia! Glória a Deus por isso. Aqui ainda continua dizendo, quanto aos anjos diz, o de que seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas ao Filho diz, toma, escuta e veja. Ao Filho diz, o teu Deus subsiste pelos séculos dos séculos, centro de equidade e o centro do teu reino. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amaste a justiça. Verso 9. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Cristo te ama, ama a mim, mas nós muitas vezes somos praticadores de iniquidade. Pagamos preço pela nossa iniquidade. Deus nos perdoa, mas tem um preço. Tem um preço. E vi um pastor falando esses dias sobre isso. No assunto de Davi. Quando cometeu seus erros, 2 erros terríveis, Deus perdoou, mas ficou uma espada sobre a sua casa, pagando o preço daquilo. E nós não amamos a justiça de Deus. Se nós não amar esta justiça, aí você ou eu, qualquer um de nós, vamos amar a injustiça. Eu preguei esses dias sobre isso, falei que o mistério da injustiça opera. Mas Cristo está aqui para nos dar vitória sobre isto. Amaste a justiça. De quem tu está falando? Aos Hebreus, capítulo 1, verso 9. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Aleluia! Muitas aflições e dores e problemas sendo salvo. Temos problemas, muita aflição. Eu mesmo. Por quê? Pelos meus erros. Porque eu conheço as minhas transgressões, disse o salmista. E o meu pecado sempre está diante de mim. Mas tu, Senhor, verso 10, e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, os céus são obra de tuas mãos. Olho para cima nas estrelas, olho para a lua, olho para o grande sol. Quem criou isto? Isso veio da natureza? Deus que criou.
que criou. Não foi o anjo. Não foi Serafins, o grande anjo. Não foi nem outro ser que fez isto. Mas diz aqui, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra de tuas mãos. Ainda diz o versículo 11, eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como roupa envelhecerão. Ainda assim, pode acontecer que eles perecerão, se envelhecerão como roupas. Envelhecerá. Mas no versículo 12, como um manto os enrolarás e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. Você que diz, cuidado com a Bíblia. Eu vi um brasileiro falar ontem. Mandaram um recadinho para ele, cuidado com a Bíblia, porque a Bíblia mata. Sim, se você tropeça na palavra, sim. Mas para aquele que crê, não. Em quem você está tropeçando? Você está colocando um homem, um anjo, antes de Deus, antes de Cristo? Hein? Todas as coisas perecerá, mas Deus não. Como um manto se enrolará, se acabarão, os seus anos se acabarão. O qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Versículo 13 do capítulo 1 de Hebreus. Quem é dos anjos? Nós não desprezamos. Eles são ministros para me ajudar. Eles estão lá dispostos às ordens celestiais de Cristo. Aleluia. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, eu preciso destes anjos, nós precisamos, porque eles são servidores, eles estão administrando a obra, a palavra do seu Cristo, do nosso Cristo, do Cordeiro que morreu ensanguentado para nos dar vida. E se fiquem encabulado com isso, por um homem que às vezes pregou muita coisa boa, ou alguém, o mesmo anjo. Os anjos estão sujeitos a Cristo. São sujeitos à palavra de Cristo. Quem foi que morreu? Foi o anjo? Hein? Responda-me. Quem que nós estamos pregando para você nesta hora? Não é Cristo, o crucificado e ressuscitado? Por que tem medo de falar isto, que Jesus Cristo é tudo? Aleluia. Nós não estamos desprezando nem um verdadeiro anjo de Deus, nem anjos, que nem nas igrejas, desde a primeira igreja da Ásia até a sétima igreja, ali fala de mensageiros. Ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Tiatira, ao anjo de Éfeso, de Esmirna, ao anjo. É uma mensagem ao anjo daquela igreja.
Mas quando se trata de anjos celestiais, é outra coisa. Anjos. Então, se você voltar ao assunto do sétimo anjo de Apocalipse 10:7, nunca é aquilo que vocês pregam que é. E medrosos não podem dizer para a igreja, porque eu posso perder alguém. Fale a verdade. Fale a verdade. A Bíblia é a verdade. Cristo é a verdade. Apocalipse capítulo 5. O livro selado com 7 selos, somente quem abriu? Quem pôde abrir? Mostra-me. Foi um homem? Foi um profeta? Foi alguém? Não, não. Foi o Cordeiro. O livro selado com 7 selos. Só o Cordeiro pôde abri-lo. Pode pôr isso aí, Néia. O livro selado com 7 selos. Somente o Cordeiro foi digno de abrir. Se puder fazer isso. E se puder colocar até onde está escrito, né? Apocalipse 5. Veja aí. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte. Aí é o anjo, o que estava administrando esse assunto aqui. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Quem é você, o mundo, o espírito maligno, que pode impedir isto aqui, de eu dizer esta verdade, nós pregar esta verdade? Por querer desviar a palavra de Deus por doutrina de homem, ou por outra coisa. Quem é digno? Gritou este anjo, bradando com grande voz. Aleluia. Glória a Deus. Quem é digno de abrir o livro? De desatar os seus selos? Ninguém no céu. Ninguém. Está aqui escrito aqui o versículo 2. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, senão e nem olhar para ele. Jesus estava ali, o Cordeiro, mas aqui ele diz que ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler e nem de olhar para ele. De quem que eu estou falando, teimosos, mundo religioso? De quem que nós estamos falando? Não é de um anjo celestial, com toda a força e honra destes anjos verdadeiros que estão lá, mas é o Cordeiro. É o Cordeiro que abriu. Vamos ler, continuar. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem olhar para ele. E disse um ancião, um dos anciões: não chores. Eis aqui o leão da
tribos de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia! Vamos, teimosos! Não fiquem enrolados com coisas, colocando homens de Deus e outras pessoas, mesmo um anjo, fora do seu lugar. A própria Escritura diz que Deus não poupou os anjos quando pecaram. Aqui está escrito também lá em Hebreus, capítulo 2. Mas repreendeu. Mas os genuínos anjos que estão ao redor do Senhor, de Deus, de Cristo, eles estão sujeitos às ordens dele. Quem criou o mundo? Aleluia. Aqui ainda continua dizendo: olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro. Ele já não viu o leão da tribo de Judá, mas viu um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostaram-se. Enquanto isso aqui, prostaram-se diante do Senhor, a palavra, vocês ficam protestando contra a palavra. Alguém que está aí protestando. Não ouça isto. A palavra de Deus. A palavra de Deus. E havendo tomado o livro da destra do que estava sentado no trono, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostaram-se diante do Cordeiro. Fiquem teimando. Quem somos nós para dizer isto que não é verdade? Tendo todos eles harpas, salvas de ouro, cheio de incenso, que são as orações dos santos. Divide-se orar pela situação do povo que precisa do evangelho verdadeiro, fica blasfemando, ficam defendendo igrejas, títulos. Não defenda isso, defenda Cristo. Defenda a palavra. Meu Pai do céu, quem pode me salvar? Um homem pecador que nem eu sou? Dos meus problemas é Cristo e sua palavra, mais ninguém. Não tropece na palavra. Não fique assustando os crentes, não leia esta Bíblia. Cuidado que ela fica louca, ela fica doida. Deixa a pessoa doida. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque fostes mortos e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas e povos e nações. Quem é digno? Quem é digno? Enquanto que eles estão aqui dizendo: tu és digno, Senhor. Multidões de obreiros, de gentes estão acamados com doutrinas fora da Bíblia, fora da palavra, fora das coisas. Às vezes de orar pelas pessoas. Então você acha que eu estou errado? Venha em mim com a Bíblia e me corrija, caboclo. O irmão, seja quem for, não sabe o que diz.
não sabe o que fala. Cristo é digno de abrir, foi digno, porque nenhum anjo desse derramou sangue, teve coroa de espinho em sua cabeça, foi derrubado com cacetada, arrancado suas barbas e ficou quieto. Quando falaram para ele, responda-me se tu és o Cristo, ele ficou quieto, porque ele sabia que na frente tinha uma coroa, tinha o irmão Luiz Leal para salvar, tinha nós para libertar. E agora você fica teimando. Para Deus ele fizeste-nos reis e sacerdotes, e eles reinarão para todo sempre. E olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos animais e dos anciões, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares, e seus anjos verdadeiros que estão lá a serviço de Cristo e da obra dele, do Senhor na terra, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, sabedoria, força, honra e glória e ações de graça. Aleluia! Estão saudando a Cristo, digno é a tua palavra, digno é o Senhor, porque morreu por nós para abrir esses selos. E eu vi toda a criatura que estava no céu e na terra, debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória, poder para todo sempre. E os 4 animais diziam amém. Você não fala amém? Vocês não falam amém? Vocês não falam amém com isto? Ah, cuidado que a Bíblia é perigosa. Pode pegar espírito. Que espírito? Qual é o espírito que nós temos que ter? De Cristo. Diziam, os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Então, cuidado. Não se transforme em um anjo de luz para enganar, porque a Bíblia também diz que o próprio Satanás ele se transforma em anjos de luz para enganar. Se você tem medo desta Bíblia, de ler a Bíblia, se você, querido companheiro, pastores que não deixa os teus membros ler a Bíblia, cuidado com a Bíblia. Cuidado com a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ora, se eu estou dizendo que o Cordeiro de Deus é Deus, quem vê o testemunho de Jeová me entregar folheto? Eu quero dizer para eles isso aqui. Você crê que Jesus é o quê? É a segunda pessoa? Eu creio que Jesus Cristo é Deus. Ele é Deus. Ele é a revelação de Deus. A palavra de Deus é semente. A palavra de Deus não muda. O homem muda. O homem muda, mas Deus não pode mudar. E nunca mudará. Só Ele é digno. Só Ele é digno da nossa honra. E ninguém mais. O Senhor é digno de todas as coisas.
Que Deus nos console os nossos corações. Que Deus nos dê a vitória para lhe dar a coroa da vida. Senhor Deus é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vamos aqui terminar a nossa palestra de hoje cantando um hino junto com Eliseu Leal. Oh, que Jesus me ama, longe do Senhor andava, longe do Senhor eu andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntavam, nem queria o seu amor. Longe do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Longe do Senhor andar, no caminho de horror. Hoje não perguntava, queria seu amor. Jesus meu, eu não posso explicar, mas também te chamo, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas também te chama, pois deseja te salvar. Oi, Deus! Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e dor. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas também te chamo, porque te salvar. Como é maravilhoso
no repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia. Senhor Jesus, cura nossas enfermidades neste dia, nos dê paz na alma, fé na palavra e guarda-nós do mal. Livra-nos do mal desse dia. Cura os enfermos e salve os pecadores. Nós pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabendo isto, que o livro selado com 7 selos, só o Cordeiro foi digno de abrir. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos para todos estas